das pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Eu quero estar falando com você hoje a respeito da força das palavras. A força das palavras. Nos nossos dias, como as palavras elas são muito facilmente propagadas pelas mídias sociais, né? Você vê o poder a força das palavras. Tem um vocábulo que não fazia parte do nosso vocabulário, né? Fake news, ou notícias falsas, que hoje está na moda. Se você recebe uma informação, palavras, e você acredita, você propaga, e aí, ou você pode causar um grande estrago, ou uma grande bênção. Você sabe que uma guerra pode ser iniciada por causa de palavras, de notícias. Sabe disso? Uma eleição pode ser ganha ou perdida por palavras. Então a gente vai aprender com Deus como se apoderar, se apropriar do poder das palavras. Trazendo para nós, para o nosso dia a dia, veja o poder de um simples bom dia. São palavras. Se você entra num recinto e está todo mundo de cara fechada, todo mundo, como muitas vezes fica normalmente, e se você chega e fala, bom dia, produz algo. As pessoas olham para você, alguns sorriem, outros ficam desconcertados, alguns falam bom dia. Muda o ambiente, um simples bom dia. Você já percebeu? Jesus ensinou uma coisa mais linda do que um simples bom dia. Jesus falou, olha, quando você chegar numa casa, a primeira coisa, você lhes dê a paz do Senhor. Não é só bom dia, a paz do Senhor. E Jesus disse, se naquela casa houver ambiente para isso, a paz repousará lá. Se eles não quiserem receber a paz voltará para você. Aí você vê que a paz do Senhor não é simplesmente um cumprimento, é uma ministração de palavra, a paz do Senhor. Amém? As palavras têm poder. Deus fala, em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor para convosco. Você não sabe o que falar? Agradece. Qual é a tendência do ser humano? Murmurar, reclamar, ou ficar quieto, né? Trancado, travado. E Deus fala, ei, em tudo dê graças. Essa é a vontade do Senhor para convosco. Eu vou pedir para você abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Provérbios, Provérbios 18, 21. Tem um ensinamento muito rico aqui. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Vai usufruir daquilo que você fala. Você pode produzir morte ou pode produzir vida. Eu vou ler agora uma outra versão da Bíblia, que é a nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH. Desse mesmo versículo diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Pegou? O que você diz poderá
salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. O que você tem semeado de palavras? O que você tem proferido na sua casa? O que os seus filhos têm crescido ouvindo? Ô dia, ô inferno, ô vida, ô marido, ô casamento. Eu estou sendo bem light, né? Ô cidade, ô clima, ô dinheiro, ô... Você está produzindo vida ou morte? O que seus filhos têm ouvido enquanto crescem? Ou você tem falado só aquilo que edifica? Teu filho tem aprendido a ter paciência, tem aprendido a perdoar, tem aprendido a louvar a Deus, tem aprendido a agradecer pelo alimento, a agradecer por todas as coisas. Percebe? O poder da vida e da morte está em você. O que Deus quer falar conosco hoje é tão tremendo, porque não depende do seu cônjuge, não depende do seu filho, nem do seu pai, não depende do seu vizinho, nem do seu patrão. Depende só de você, das suas palavras. Amém? João capítulo 7. João capítulo 7. Os líderes religiosos tinham mandado alguns soldados prenderem Jesus. João 7, 45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, João 7, 45. E eles lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Vocês foram para prender Jesus e vocês estão voltando aqui, por que não o trouxestes? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Quando aqueles soldados foram ao templo para prender Jesus, eles não presenciaram nenhum milagre. Ali Jesus estava ensinando no templo. Eles não viram nenhum milagre, não viram nenhum sinal. Eles apenas ouviram Jesus. E eles não prenderam Jesus. Eles voltaram com todo respeito e falaram, olha, nunca ninguém falou como esse homem. Em outra passagem da Bíblia conta assim, ele fala como quem tem autoridade. O poder das palavras. Aleluia. Cri, por isso falei, diz a Bíblia. Por isso vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Cri, por isso falei. Porque o justo viverá pela fé, e aquele que retrocede, a minha alma não tem prazer nele, diz a palavra do Senhor. Portanto, irmão, se as suas palavras estão perdendo a força, provavelmente é porque você não tem ouvido a voz de Deus. Você não tem tido fé. Quando você ouve a voz de Deus e você tem fé, você crê e você fala. Fala como quem tem autoridade. E você muda o seu ambiente, você muda o seu casamento, você transforma. Você transforma o seu ambiente de trabalho. Você transforma a sua própria mente. Nós temos tantas coisas a aprender com o rei Davi. O rei Davi passou situações dificílimas na vida dele, dificílimas. E nessas situações, quando a alma dele começava a se abater, ele falava assim, por que estás abatida, ó minha alma? Louva a Deus, espere em Deus, eu também o louvarei. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo.
O seu espírito foi regenerado, o seu espírito nasceu de novo quando você recebeu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. O Espírito do Senhor habita no espírito do homem. O nosso espírito foi regenerado. A mente não. A mente tem que ser transformada pela palavra. Rogo-vos, pois, amados, pelas misericórdias do Senhor, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela palavra do Senhor. Amém? É por isso que às vezes Davi falava, por que você está abatida, alma? Em minha alma. Espera em Deus. Eu também o louvarei. Parece loucura, né? Ele falando com ele mesmo. É naquele momento que você pensa, eu vou entrar em depressão? Vou desistir? Ou não? Ei, espera em Deus. Louva a Deus. O que você vai falar? Agradece. Deus não falou em tudo dai graças? Ele não falou por tudo dai graças. A gente agradece por tudo que recebe. Mas Deus fala em tudo dai graças. Está passando pela aflição? Dê graças. Está passando pela provação? Dê graças. Está passando por a fase de uma enfermidade? Dê graças. Mas como assim? Esse é o mistério. Esse é o mistério. Aleluia! Quando Jó passou pela terrível aflição que ele passou, eu acho que talvez só Jesus Cristo sofreu mais do que Jó. Se alguém não sabe, acho que todos conhecem a história de Jó, por isso que vem aquela frase, a paciência de Jó, mas Jó num dia só, ele perdeu todos os seus bens e ele era riquíssimo. Os seus 10 filhos e filhas morreram. Ele perdeu a sua saúde. Ele adoeceu. A Bíblia fala da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele tinha chagas, feridas. Ele fedia, tanto que ele teve que ficar no lixão da cidade. E por fim a sua esposa o deixou. Mas antes de deixá-lo, ela disse: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não te resta nada mais a fazer. E Jó disse: ei, você fala como uma louca qualquer? Eu vim sem nada para esse mundo, sem nada eu vou. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que diz a palavra do Senhor? Em tudo isso Jó não pecou. Porque o que Satanás queria é que Jó blasfemasse, murmurasse, reclamasse. Jó tinha dito isso para Deus. Ei, Senhor, o Senhor sabe por que ele te serve desse jeito? Por que ele é tão bom, tão justo, tão fiel? Porque o Senhor cercou ele de bens, tira tudo que ele tem. E o Senhor vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. Satanás disse para Deus. E Deus permitiu que aquilo acontecesse, e diz a palavra, em tudo isso, Jó não pecou. Isso quer dizer que quando você está passando pelo vale da sombra da morte, e você começa a reclamar, blasfemar, você está pecando. Porque as palavras têm poder. Mas a gente pode reverter isso. Amém? A gente pode colocar uma tranca, uma guarda na nossa boca. Por que a Bíblia diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar? Pensa antes de falar, veja o que vai falar. Se não tiver nada para falar, não fala. Ou então agradece. Aleluia. Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. Talvez você não esteja vendo a glória de Deus na sua vida porque você não está crendo. E se você não está crendo é porque você talvez não esteja ouvindo a voz do Senhor. Ah, mas eu sou crente há 10 anos, eu sou crente há 15 anos. Que legal. Mas se as suas palavras não têm tido poder é porque você não tem ouvido a voz do Senhor.
Assim como nós cremos, assim nós falamos. Veja o que Jesus declarou em João 6,45. Olha que ensinamento. João 6,45. Lucas. Lucas 6,45. Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. O tesouro do seu coração, o coração é o homem interior, é o espírito do homem. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, então fala coisas boas, porque o homem fala daquilo que tem no coração. Se você está cheio de palavra de Deus, você está cheio de fé, cheio de esperança, cheio de renovo, cheio de alegria, cheio de força, e você fala isso. Amém? Deus é digno de ser louvado. Ele é o Criador, Ele é bondoso, Ele é paciente, Ele é digno de ser louvado. E toda a criação o louva. Ele fala, os rios batam palmas, né? Os mares, os animais, toda a natureza celebra o Criador. Um dia anuncia outro dia a glória do Senhor, e o firmamento mostra a sua grandeza. Só o ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança, que foi criado para ter intimidade com Ele, só o ser humano passa mais da metade do ano sem louvar a Deus, porque fica rabugento, macambúzio, hoje eu estou mal, e não louva a Deus. Já pensou? Não é assim? Eu já compartilhei com vocês que eu aprendo muito com os passarinhos. Todo dia eu aprendo com eles. Sabe o quê? Já compartilhei, né? Esses dias frios agora que a gente teve, a gente acorda às 5h30, 6 da manhã, escuro, frio, névoa, não dá vontade de sair da cama. E não é que 5h30 começa lá fora, eu começo a ouvir os passarinhos já começaram. Aí você pode falar, não, eles devem estar falando sobre o almoço, eles devem estar falando sobre, para os filhinhos, fica quieto, dorme mais, eu não sei o que eles estão falando. Eu prefiro imaginar que eles já começaram a louvar a Deus. Mais um dia, mas está frio, está escuro, às vezes está chovendo e eles estão lá. E você lá na cama, ai, ó céus, ó vida, ó azar, que dia. Assim como Deus fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, eu quero falar, vai ter com o passarinho, ó murmurador. As suas palavras têm poder. Você quer começar bem o seu dia? Bom dia, Espírito Santo. E não, ai, já está na hora. Como é que você quer começar seu dia? As suas palavras têm força, têm poder. O que você semeia, você colhe, o poder da vida e da morte. Mas só para completar, então, eu queria voltar ao seguinte, talvez as suas palavras não estão produzindo efeito, não estão tendo força, porque você não tem ouvido o Senhor. Não tem ouvido o Senhor. E aí que eu queria falar sobre o Samuel. Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor lá em 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Você sabe, Samuel foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Samuel tinha muita intimidade com Deus. Ele falava, ele intercedia pelo povo de Israel, Deus o ouvia e Deus trazia o livramento. Um dos fatos mais marcantes da vida de Samuel foi que os filisteus eram um povo que sempre oprimiam Israel. Lembra das guerras de Sansão com os filisteus? Os filisteus eram um povo
bravo, briguento, um exército forte. Os filisteus chegaram a ter 900 carros de ferro, de guerra. É como se fosse tanque de guerra hoje em dia, né? Era um exército bravo. E eles sempre oprimiam Israel. E justamente, na época de Samuel, os maiorais dos filisteus cercaram Israel, na região de Mispa, para atacar. E o povo de Israel pediu a Samuel, clama a Deus, porque a gente está frito. E Samuel clamou ao Senhor, o Deus ouviu Samuel, desbaratou os filisteus. Naquele dia trovejou, relampejou, o céu ficou escuro. Os filisteus ficaram aterrorizados e fugiram. Já pensou um monte de gente barbada, exército armado, fugir por causa do céu? Imagina a cara do céu. Eles fugiram tão aterrorizados que daí os israelitas tiveram coragem, foram atrás deles e venceram. E nunca mais os filisteus voltaram a atacar Israel. Não se ouve mais depois dos filisteus voltarem a atacar Israel, por causa de Samuel. Mas eu queria te mostrar como foi que Samuel começou. Lá em 1 Samuel capítulo 3, e o jovem Samuel, ele era jovem, servia ao Senhor perante Eli, o sacerdote. O que Samuel fazia? Servia ao Senhor. Servia ao Senhor, junto de Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli, o sacerdote, deitado em seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, talvez ele tivesse uma catarata, não sei. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Olha que bênção. Samuel servia a Deus, ao Senhor, junto do sacerdote. Uma noite Deus fala, Samuel, e Samuel, eis-me aqui. Só que Samuel não reconheceu a voz de Deus. Ele servia a Deus, mas não conhecia a voz de Deus. Como assim? Ele correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli disse, eu não te chamei, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. O que está acontecendo? Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ele servia ao Senhor, mas ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não tinha sido manifestada a ele. Será que isso está acontecendo com você? Você é crente? Glória a Deus. Você conhece o Senhor? O profeta Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Você tem buscado conhecê-lo? Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. E eu chamo e elas atendem. Ou será que às vezes você está lendo a palavra do Senhor e de repente Deus quer falar com você e você sai para fazer outra coisa? Ou você está orando e de repente Deus vai falar com você e você sai para fazer outra coisa? Ou até, como no caso de Samuel, Deus fala com você e você não percebe que é Ele que está falando, nem reconhece que é Ele. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez.
Deus vai chamar você até você entender que é Ele. Ele quer falar com você. Deus quer te ajudar, Ele quer tocar, Ele quer que você reconheça a voz dEle. Ele insiste até que, quem sabe Ele trouxe você aqui hoje, para finalmente você entender como ouvir a voz do Senhor. Porque Samuel servia ao Senhor, mas nem o conhecia, não reconhecia a sua voz. Talvez você esteja servindo, e as suas palavras não têm poder, e você não tem esperança, você não tem fé, você não tem alegria, porque talvez esteja faltando você ouvir a voz do Senhor. Pela terceira vez o Senhor chamou, e ele se levantou e foi a Eli de novo e disse: eis-me aqui, porque o Senhor me chamou. Porém, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Como é importante você ter alguém que te ajude a conhecer o Senhor. Eli ajudou Samuel, e ele falou: olha, Samuel, vai te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, como das outras vezes, pela quarta vez: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Aleluia! Dessa vez ele não foi correndo de novo falar com Eli. Ele entendeu. Fala, Senhor, que eu estou ouvindo. E aí, pela primeira vez, Deus fala com Samuel, pela primeira vez no seu ministério, deu já umas orientações importantes e duras. Ele era jovem ainda, e Deus, não é que Deus começou a falar com ele, ele finalmente começou a ouvir a voz de Deus, sabendo que era Deus. Aleluia! Percebe? Nós sabemos que Deus fala pela palavra todo dia. Ele pode falar por sonhos, pode falar através de outra pessoa, pode falar diretamente com a gente. Eu não sei, a irmã Ruth deu testemunho, depois eu vou perguntar como foi que Deus falou, né? Porque ela disse: Deus me falou que não era para ir, e ela não foi. Você sabe, teve uma época no meu ministério, eu sei que eu já compartilhei isso, mas eu só posso compartilhar do que eu vivi, né? Teve uma época no meu ministério que eu cismei que eu queria ouvir a voz de Deus. Ele sempre falou comigo na palavra, eu todo dia me alimento da palavra. Mas teve um dia, eu fui pregar lá no Perequemirim, um dia chuvoso, chuva forte. Eu parei o carro lá, ainda faltava andar aqueles 20 metros a pé na chuva. Eu estava sozinho no carro, muita chuva, e me deu de falar: Senhor, eu tive uma conversa séria com ele. Senhor, o Senhor não fala comigo. O Senhor não fala comigo. E olha o meu argumento, eu me lembro super bem. Eu falei: olha, o Senhor falou com Moisés, o Senhor falou com Davi, o Senhor falou com Daniel, o Senhor falou com Paulo, e o Senhor não fala comigo. E ele não falou aquela noite, do jeito que eu queria, né? Eu tive que descer do carro, peguei o guarda-chuva, fui lá, preguei, porque pregamos não o que vivemos, pregamos o que cremos, amém? Quantas vezes eu vim pregar aqui, estando com alguma enfermidade ou com alguma grande dificuldade, eu preguei a palavra da fé. Aleluia! Fui lá, preguei, e depois, de vez em quando, Deus começou a falar comigo e eu comecei a ouvir a sua voz. Ele não fala toda hora, ele não fala todo dia, aliás, ele fala todo dia pela palavra. Eventualmente, quando é necessário, ele fala audível. Eu já compartilhei com vocês, alguns já sabem, teve um dia que eu estava no meu escritório, de manhãzinha, cedo mesmo, não sei se era 6 da manhã, 6:30, e eu estava olhando, estava de joelhos, tinha colocado o meu talite, e estava ajoelhado com o talite aqui, bem cobertinho, e eu comecei a orar.
E comecei a colocar para Deus as minhas preocupações. Eu quero falar para você que 97% das minhas preocupações são vocês. Deus é testemunha. 97% dos meus problemas são a igreja. Graças a Deus, né? Mas eu entendo quando Paulo fala, eu sinto dores de parto até ver Cristo ser gerado em vós. Às vezes eu vejo alguém sofrendo, um casal sofrendo, um jovenzinho, e eu falo, Deus, gera, Senhor, gera. Que eles entendam. Então eu estava lá e eu comecei, Senhor Deus, a igreja, Senhor, os líderes, era a época das células ainda, os líderes, Senhor Deus, a fé deles, Senhor, eles não têm compromisso, Senhor, e a igreja lá de Caraguá, Senhor, e eu comecei a despejar para ele, e de repente eu ouvi uma voz do meu lado que falou assim, desfruta, voz audível, desfruta, só falou isso, só uma palavra. Eu tirei o talite, olhei para o lado esquerdo, de onde vinha a voz, não tinha ninguém. Ainda bem, né? Se fosse não tinha ninguém. Aí eu entendi, comecei a sorrir. Nunca mais esqueci. Desfruta. E até hoje, quando tem algum problema mais sério, vem a lembrança, aquela voz suave, desfruta, né? Desfruta, aproveita, calma. Como é bom ouvir a voz do Senhor. Quando você ouve a voz dele, você tem fé, você tem esperança, você tem paz e você transmite isso. Quando você convive com uma pessoa pesada, carregada, murmuradora, você fica 5 minutos com essa pessoa, você sai, fala a verdade, você não sai pesado? Você não sai carregado, né? Ai, Deus, que... É mesmo, a vida está terrível, né? O Brasil está afundando, está todo mundo morrendo, o Brasil está dividido, está tudo acabado, meu Deus. Agora, quando você conversa com alguém que é do céu, 5 minutos de conversa, você sai... Ah, Deus é bom, a vida é linda, a vida é bela, obrigado, Senhor Deus, que bom que eu estou vivo, O mesmo dia, depende da pessoa com quem você conversa. Aleluia? Agora você vai ficar esperando palavras humanas para interferir no seu humor? Ou você prefere palavra do céu? Crie, por isso falei. Aleluia? Vamos começar a reverter a situação? Começa como? Fala, filho do homem. Fala, filho do homem. Começar a loucura. Desculpa. O apóstolo Paulo às vezes fala assim, quisera eu que vocês suportassem a minha loucura um pouco. Porque as coisas de Deus são muitas vezes loucura para os que se perdem, mas são poder de Deus para os que creem. Amém? Fala, profetiza. Ei, não foi assim que Deus tornou a trazer Israel? Israel tinha acabado, acabou Israel. A promessa que Deus fez a Abraão tinha acabado. Israel foi levada para o exílio, para o cativeiro na Babilônia. Eles não tinham mais pátria, não tinham mais território, não tinham mais exército, não tinham povo, não tinham mais nada. Acabou. Você imagina se entrassem no Brasil, tomassem posse do Brasil, e mandassem todos os brasileiros para o exílio, um pouco na Sibéria, um pouco na China, um pouco no Alasca, sei lá, e acabou o Brasil. Acabou o Brasil. Não tem mais território, não tem mais bandeira, não tem mais idioma, não tem mais povo, não tem nada mais. Assim foi Israel. Tinha acabado Israel. Você conhece a Bíblia. O Espírito Santo falou para Ezequiel, o profeta, Ezequiel, eu vou te mostrar uma coisa. E Ezequiel teve uma visão. Ele teve uma visão, um vale de ossos secos, sequíssimos. Um monte de ossos, todos desconjuntados. E Deus falou, olha, Ezequiel, esse aqui é a casa de Israel. Esse aqui é Israel. Existe alguma chance de Israel voltar a viver? Ezequiel falou, Senhor, só o Senhor sabe. E o que foi que Deus falou? A força das palavras. Pela palavra do Senhor todas as coisas foram criadas e permanecem.
Disse o Senhor, haja luz e houve luz. Deus falou, Ezequiel, profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos. E ele começou a profetizar. Vida, vida. E você conhece essa passagem. E aquele exército que era ossos, eles começaram a se formar. E na visão, tornou a ser um exército, Israel. Deus falou, vai ser assim que vai acontecer. Anos depois, eles regressaram e estão até hoje lá em Israel. Aleluia! Estão até hoje. Ainda hoje eu vi um vídeo curtinho que falava qual é o segredo de Israel para vencer todas as batalhas modernas. Até hoje Israel, desde que voltou a ser recriado como nação, em 1948, não perdeu nenhuma guerra até hoje. Qual o segredo? Deus. Mas ele precisou usar um homem para falar, filho, profetiza, profetiza, profetiza. Então eu quero falar para você, olha, em nome de Jesus, para de murmurar, para de ficar calado, não deixa o diabo te amordaçar, não deixa o diabo fazer você blasfemar. Não, começa a profetizar. Profetiza vida, bênção, salvação, restauração. Você vai sair das drogas em nome de Jesus. Eu estou falando assim, você não vai ficar atacando o seu filho. Você vai sair das drogas, seu safado. Você vai sair das drogas, seu malandro. Não é isso, né? Você entende? Diante do Senhor, você coloca Ele e profetiza vida, vida, vida. E na presença dEle você manifesta amor, amor, amor. Como é que você vai fazer com o seu casamento? Profetiza vida, restauração, e aleluia. E aí o Espírito Santo vai falar para você, então começa por você. Você que tem que ter mais paciência. Você que tem que ter mais perdão. É você que tem que ter mais gentileza. Oh, glória. Entende? Mas tudo passa pela fala, pelo que você fala. Bem, a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu te falei, se alimenta da palavra, para você ter no seu bom tesouro boas palavras. Aleluia! E você vai saber que você tem boas palavras é na hora da dificuldade. É na hora da aflição. Aí você vai saber que seu tesouro está bom. Mas finalmente eu quero ler com você Atos 19, 2. Atos 19, 2. Paulo saiu de Corinto, foi lá para Éfeso, e ali em Éfeso ele encontrou alguns discípulos, alguns cristãos. De novo, pessoas que estavam servindo a Deus. E ele perguntou assim, Atos 19, 2, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Receberam o Espírito Santo? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Por que eles não receberam o Espírito Santo? Porque eles nem conheciam o Espírito Santo. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, diz a palavra em João 3. Oi? João 3, 27. Eu tenho uma referência bíblica que minha esposa aqui. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Agora, como você vai receber alguma coisa que você nem conhece, que você nem sabe que existe? Eles não receberam o Espírito Santo porque nem sabiam do Espírito Santo. Por isso, começa a se alimentar dessa palavra. Amém? Conheça o seu Deus, conheça os seus direitos, conheça as promessas dEle, conheça a sua autoridade, e você vai começar a falar como quem tem autoridade. Aleluia! Calma, filho, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Fica tranquilo. Não é assim? Aleluia. Eu quero orar com você em cima de uma palavra de Jesus. Eu vou ler, para terminar, Marcos 11, 22.
Marcos 11, 22. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, você comece a falar com fé. Você comece a falar com autoridade, com bondade. Que quem conversar com você por um tempo, ele vai sair com esperança, com alegria, com fé, com bondade. Jesus disse assim, olha em Marcos 11, 22. Respondendo Jesus, disse-lhes, tende fé em Deus. Sabe o que Jesus quer falar para você hoje? Tenha fé em Deus. O príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, diz a palavra. Ele está te obscurecendo, está roubando a fé. É tudo muito moderno, muito liberal, muito tudo pode. E Jesus, aí Jesus ele disse assim para os seus discípulos, será que quando o Filho do Homem voltar à terra, vai encontrar fé na terra? Ele fala para você, tenha fé em Deus. Continua acreditando. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Percebe? Tenha fé em Deus, porque eu digo a vocês que tudo que você pedir, você recebe, se você pedir crendo. A gente vê um grande exemplo disso, que Jesus sempre colocou os ensinamentos dele em prática, e os discípulos aprenderam assim, e eu quero aprender com ele. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, João capítulo 11, Maria veio chorando, os judeus que vieram com ela vieram chorando, Marta já estava ali arrasada, e Jesus chorou também. Jesus já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele já tinha dito para os discípulos, vamos, porque chegou a hora, eu folgo que não estivéssemos lá antes que ele morresse, porque assim vocês vão crer. Jesus já sabia que ia ressuscitar Lázaro, por que ele chorou? Quando ele viu Maria chorando, os judeus chorando, Marta arrasada, ele chorou também. Porque diz a palavra que ele moveu-se de íntima compaixão. Sabe o que é compaixão? É sentir dor pela dor do outro. Ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas de ver a dor, o sofrimento, a tristeza deles, ele chorou também. Jesus se preocupa com você, Ele te ama, Ele sente a tua dor, Ele sente a tua solidão, Ele sente. Amém? Aí ele ora a Deus, e ele falou, Lázaro, vem para fora. Olha que fé. Quando abriram o túmulo, tiraram a pedra, veio aquele cheiro de morte. Marta falou, Senhor, não faz isso, já tem 4 dias que ele morreu. Abriu aquele cheiro de morte. Marta falou, já cheira mal, Senhor. Lázaro, vem para fora. E aí, ele levanta os olhos e fala, Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve, mas eu faço assim para que eles saibam e creiam. Jesus quer que você creia que o Pai sempre te ouve. Você chegou até aqui, quantas lutas você já passou para chegar até aqui? Já teve dias duros, difíceis? Você está aqui. Não teve momentos que parecia que não ia ter mais jeito? Você está aqui. Deus sempre te ouve. Aleluia! O que acontece é que Satanás vai querer roubar a sua fé. Especialmente se você não se alimenta da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então um dia Jesus falou para Pedro, olha, Pedro, Satanás pediu a tua alma para peneirar como trigo.
Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Satanás queria peneirar a alma, os sentimentos, as emoções de Pedro. E Pedro, ele era bem sanguíneo, bem de falar primeiro, né? Já pensou Satanás peneirando a alma de Pedro? Os sentimentos e emoções, mas Jesus fala, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Senhor, irei contigo até a morte, se for preciso. Não, Pedro, você vai me negar 3 vezes essa noite ainda. Mas quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Talvez até hoje você ficou jogado para lá e para cá. Estou bem, estou mal, estou na glória, estou desanimado. E Deus quer que você caminhe de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Porque hoje estamos mais perto da nossa salvação do que no dia em que cremos. De glória em glória. Para isso, Jesus está à direita do Pai intercedendo por você, diz a Bíblia. O nosso advogado está junto ao Pai, e certamente, quando eu estou no meio do maior fogo cruzado, da maior pressão, eu sei que o meu Senhor está falando com o meu Pai. Pai, não deixa que a fé dele desfaleça. Pai, fortaleça a fé dele. E aí, no momento que eu menos espero, ele fala assim, desfruta. Obrigado, recobrei a fé. Isso é um privilégio que só os filhos e filhas do Rei têm. Intimidade com o Pai. Eu quero orar mesmo por você, para que você receba essa intimidade com Ele, que nos momentos de aflição você não vai buscar na televisão nem na internet. Na aflição não vai buscar nas drogas nem na bebida. Na aflição não vai buscar conselho de pessoas. Na aflição, elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel. Ele é a minha sombra, a minha direita. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam, me protegem. Ele me conduz por pastos verdes. Ele unge a minha cabeça com óleo. Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ainda que caia 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido, porque a sombra do Altíssimo eu me escondo. Posso parar, né? Eu podia continuar falando mais 5, 10 minutos. Palavras de vida eterna que vão deixando Satanás longe e Jesus perto. Palavras, tuas palavras têm poder. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos colocar essa palavra em ação? Oh, glória! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você toca para mim? Obrigado. Pode apagar um pouco as luzes, Vitor? A força das palavras. Todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder, diz a Bíblia. O Senhor Deus diz assim como a chuva desce do céu e rega a terra, e faz com que a semente germine e frutifique, assim a minha palavra, quando sair da minha boca, produzirá o efeito que eu desejo. A minha palavra não voltará para mim vazia, diz o Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Você pode pensar que eu fiquei falando aqui de palavras de motivação, de autoajuda. Eu te afirmo que não. São palavras de ajuda do alto, não de autoajuda. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o seu poder que opera em nós. Como? Fala, filho, fala, profetiza, libera, diga, declara, crie, por isso falei. A oração mais poderosa do universo, eu creio, é a oração que tira uma alma do inferno e coloca no céu. Essa é a oração mais poderosa que existe. É a oração que traz salvação eterna. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.